Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, os meninos. Professor, o nosso grupo ele é composto por mim, Igor Fernando, pela Ana Cláudia, pelo Fernando e pela Larissa. Eu irei fazer a introdução do nosso trabalho. Posteriormente, a Ana Cláudia e a Larissa irão falar sobre a coesão sequencial e referencial, fazendo o desenvolvimento do nosso trabalho. E por fim, o Fernando vai fechar o nosso trabalho fazendo a conclusão. Nosso tema é coesão textual, né? E o que vem a ser coesão textual? Primeiro a gente tem que entender o que é coesão textual, para posteriormente, na fala das meninas, a gente vir detalhando cada tipo de coesão. Coesão textual nada mais é do que basicamente a ligação, essa harmonia, esse elo que tem entre cada frase ou palavra de um texto, permitindo assim que essas frases ou palavras não fiquem soltas no texto, não fiquem esparsas, ou que não faça nenhum sentido. Logo a gente já pode, né, imaginar por lógica que algo que faça parte da coesão textual seja os conectores, os conectivos dentro de um texto, que eu vou falar posteriormente. Mais um exemplo para ficar claro de um texto. Vou falar um exemplo de uma frase, com coesão e sem coesão, para vocês conseguirem visualizar melhor. Uma frase sem coesão. Há uma crise financeira, pandemia mundial, todos estão preocupados com o futuro, é preciso ter fé. Observa que nessa frase não tem nenhum elo de ligação entre as palavras. Crise financeira, pandemia mundial, todos estão preocupados com o futuro, é preciso ter fé. A gente não há elementos coesos, a gente não há conectores aqui. Um outro exemplo com a mesma frase, agora um exemplo de uma frase coesa. Há uma crise financeira e uma pandemia mundial. Aqui a gente já observa esse conectivozinho E fazendo a ligação. O que não tinha no primeiro exemplo, essa ligação de crise financeira e pandemia mundial. Seguindo um exemplo coeso. Há uma crise financeira e uma pandemia mundial, de modo que todos estão preocupados com o futuro. Ainda assim, é preciso ter fé. A gente já observa nesse exemplo de um texto coeso a presença desses elementos que fazem a ligação desse texto. A gente consegue ler esse texto e falar assim, ok, eu entendi o que é a frase, o que o texto está me dizendo. Por outro lado, no texto que não há uma coesão, a gente lê e fica se perguntando, quer dizer a mesma coisa, não quer, está ligado uma coisa com a outra ou não? Ok, eu entendi o que é coesão textual, mas como que eu faço uma coesão textual? A coesão textual, ela há três tipos, três formas que você pode fazer. Por reintegração, por associação e por conexão. Por reintegração, nada mais é do que a retomada de um elemento que já foi anteriormente dito no texto, uma retomada anterior de algo que já foi dito. Eu vou dizer o exemplo de cada um para ficar bem claro. Por associação, você associa palavras semelhantes dentro de um texto. Então você consegue perceber, essa palavra está sendo dita ali, mas de uma forma diferente. Então eu consigo fazer essa semelhança. E por conexão, que são, você utiliza conjunções, preposições, advérbios e locuções, que são os conectores. Mas um exemplo de uma frase por reintegração. As casas estavam todas vazias. Elas precisavam ser ocupadas por novos moradores. As casas estavam todas vazias, elas precisavam ser ocupadas. Elas quem precisavam ser ocupadas? As casas. Se você não fosse retomar esse elemento que já foi dito anteriormente no texto, você iria falar da seguinte forma: as casas estão todas vazias, as casas precisam ser ocupadas por novos moradores. Porém, aqui preferiu utilizar a reiteração para dizer algo que já foi anteriormente dito no texto. Por associação, um exemplo de um texto coeso por associação. Os jogadores de futebol foram provisoriamente cancelados. O intuito
foi o de preservar a saúde dos jogadores, técnicos e membros da comissão técnica. Além disso, evita-se aglomerações de torcedores nos estádios. Jogadores de futebol, jogadores, jogos de futebol, técnicos, membros da comissão técnica, torcedor e estádio, isso são todos elementos que fazem uma semelhança. Todos querem dizer a mesma coisa. Você consegue ler essa frase, esse texto e falar, ok, está falando da mesma coisa, tem algo que está ligando essa frase. E um texto coeso por conexão, um exemplo é esse. Obviamente, é preciso que a quarentena seja respeitada. Do contrário, as vidas daqueles em situação de vulnerabilidade, bem como os do indivíduo de grupo de risco, serão ameaçadas. Porém, nem todos parecem ter esse ponto de vista. A gente percebe aqui a presença de conectores, que é essa conexão de um texto coeso. Obviamente, do contrário, bem como, porém. Então você percebe no texto por conexão, associação e reintegração que cada um há essa ligação, esse elo que forma a coesão em um texto. Agora as meninas, a Ana Cláudia e a Larissa, irão falar sobre um texto coeso, referencial e o sequencial. Professor Alexandre, queridos colegas, eu sou Ana Cláudia de Luna Silva, sou estudante do primeiro período de Direito Noturno e hoje vou apresentar para vocês sobre coesão referencial, assim como foi dito anteriormente pelo nosso colega Igor na introdução. Bom, o que é a coesão referencial? Como já está explícito no próprio nome, a coesão referencial é aquela que faz a referência de termos já utilizados, de termos e expressões que já foram utilizados durante o texto, podendo acontecer a retomada ou a antecipação de ideias expostas no presente texto. A coesão referencial pode acontecer por duas formas, que é por anáfora, que é a retomada por uma palavra gramatical. Exemplificamos. Os alunos prestaram atenção. Eles estavam muito interessados na palestra. Esse termo, eles, foi usado para substituição de alunos, para que não ocorresse a expressão, a retomada da palavra alunos, né? E ficar evitando aquelas repetições. E também por catáfora, que é a antecipação por uma palavra gramatical. O professor disse isto, vai estudar. Ou seja, ele já estava antecipando que o professor estava dizendo alguma coisa. Por que que esse tipo de coesão referencial é tão importante durante um texto? Porque ela evita justamente essa repetição, essa, como se diz em termos populares, essa encheção de linguiça de um texto. Porque às vezes o aluno vai lá para não procurar mais ideias, para não se desenvolver mais na escrita, ele fica fazendo repetições, ou seja, esse tipo de coesão referencial é utilizada neste ponto para que não ocorra esse tipo de situação, tá? Então, muito obrigada. Agora ficaremos com a Larissa fazendo a explicação sobre coesão sequencial. Olá, eu me chamo Larissa, estou no primeiro período de Direito e hoje eu vim falar sobre coesão sequencial. A coesão sequencial é um recurso colaborativo com a evolução do texto, apontando a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo, que acontece por meio de marcadores verbais, a conectividade, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Na prática, é aquela que estabelece por meio de conectivos, cuja função é basicamente ligar as frases entre elas, estabelecer a relação entre elas, no caso. Vai dando sequência ao texto, Um dos exemplos que eu posso mostrar aqui hoje é palavras afinal, porém, sendo assim, então, logo, no entanto e entretanto. São um dos exemplos mais comuns. E a coesão sequencial é responsável por criar condições
para a progressão textual, de modo geral, é claro. Chamamos a coesão sequencial de elementos responsáveis em uma narrativa, né? Coesão é, como eu falei, é ligar uma frase à outra, né? É lógico que quando estamos falando de coesão textual, estamos falando de união entre si. Vai ajudar a coerência textual também. Um texto que tem coesão sequencial terá coerência, né? Para ter coerência depende muito da coesão textual. Trouxe aqui um texto para mostrar melhor, né, esse exemplo da coesão sequencial. Aqui diz: a Constituição Federal de 1988 assegura aos brasileiros o direito à saúde, à educação, à segurança. Entretanto, tais garantias figuram tão somente na teoria, como disserta o jornalista Gilberto Dermestro. Olá pessoal, me chamo Fernando Rodrigues, estou no 8º período de odontologia e fiquei com a parte de conclusão do trabalho. Então vamos lá. Podemos concluir que a linguagem é o principal caminho para a efetividade e comunicação entre as pessoas. Considerando então que a responsabilidade pelo encadeamento das palavras entre si e pelo sentido do texto é atribuída à coerência e à coesão. Todos os textos escritos, dando ênfase aos textos jurídicos, recebem uma demanda forte para a adequação da escrita, para que ocorra uma melhor interpretação do assunto abordado. Caso escrito de forma inadequada, encarreta problemas com juízes, advogados e clientes, devido à falta de compreensão. Portanto, devemos estar sempre preocupados com a coesão e coerência expostas nos textos, escrevendo de forma clara e simples. E cabe aos profissionais jurídicos que esse tipo de comunicação ocorra da melhor forma.